Boa tarde, estamos já ao vivo aí, na nossa live de domingo, já estamos aqui com diversas lives nos domingos às 15 horas. Eu tenho conversado, batido papo com diversas autoras de literatura infanto-juvenil, Brasil afora. E essas conversas têm trazido muita troca de experiência, têm trazido muita coisa boa, importante. E hoje a convidada é a escritora Luciana Marinho Albrecht, que eu já vi que entrou aí. Olá, Luciana, tudo bem? E vamos conversar com ela sobre a experiência de publicação de livros, a experiência dela como youtuber também. Ela tem um canal no YouTube em que ela faz entrevistas com diversas escritoras do Brasil. Vamos conversar sobre seus livros. Ela tem 2 livros para o público infanto-juvenil, e vamos trocar experiências sobre publicação, sobre processo criativo, sobre um monte de coisa que poderemos aqui conversar. Então vamos mandando aí o convite para os coleguinhas, aperta aí no aviãozinho aí embaixo. Vamos convidar as pessoas para assistirem a live, domingos, sempre às 15 horas. Eu estou fazendo as lives aqui na minha página, trocando experiências com pessoas do Brasil inteiro, escritoras, que podem conversar conosco sobre diversos assuntos, trocando suas experiências. Então, a Luciana Albrecht, ela tem uma experiência além de escritora, ela também é palestrante, pelo que vi lá no currículo dela, na biografia, e veio de uma área que é a área de administração. É isso que eu quero que ela fale pra gente, como foi que ela veio parar na literatura, como foi que ela veio parar aqui escrevendo livros para crianças, também saber o que é que ela acha da importância da literatura infanto-juvenil, diante até de alguns comentários, feito por algumas pessoas com relação ao fato de que a literatura infanto-juvenil não é tão relevante quanto outros gêneros produzidos por aí. Então eu vou convidar a Luciana para que a gente possa começar a nossa conversa. Mandei o convite, vamos ver se vamos conseguir hoje fazer a nossa live. Olá, Luciana, boa tarde. Boa tarde, Palmira. Boa tarde para quem eu vi que já foi entrando na live. Muito obrigada por esse espaço. Estava ouvindo você falar, Faz tempo que eu acompanho também teu trabalho aqui no Instagram, teu trabalho na literatura e também como contadora de histórias. Fiquei muito feliz com o convite, com o espaço. E também, por você ter participado do projeto Mulheres na Literatura. Luciana, é muito bom lhe receber aqui, porque, pelo que eu vi, você é uma mulher que tem 1001 facetas, Podemos dizer assim, e é sempre bom compartilhar essas ideias que a gente pode ir aí trocando e construindo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você fale quem é Luciana Marinho Albrecht, Um pouquinho para quem ainda não lhe conhece. Bom, é um pouquinho falar da gente mesma, A gente está sempre divulgando aí trabalho de outros colegas, outras colegas também. Mas a Luciana é uma pessoa inquieta. É uma pessoa que está sempre cheia de ideias, cheia de planos, envolvida em 1000 projetos. É assim que eu entendo a vida, De uma forma assim, dinâmica. Sou muito de refletir, gosto dos meus momentos, cultivo os meus momentos de silêncio, mas para mim a vida é movimento. Então, eu acho que essa inquietação é o que explica um pouco quem é a Luciana. Também é mãe, Sou mãe do Victor e da Elisa. Isso definiu muito os meus caminhos.
Sou uma mulher, e isso define também o quanto e como eu escrevo, né? E uma apaixonada pela vida e pela literatura. Eu vi que você citou que eu vim de uma área mais técnica, a verdade. Inclusive, a minha profissão, por muito tempo, foi mais técnica, né? Mas sempre lidando com pessoas e com trabalho voluntário ao mesmo tempo. Então, eu sou uma apaixonada pela vida e pelas pessoas, e a literatura, ela veio comigo, assim, no meu viver, sempre lado a lado, mas por um período, né, da minha vida, ela não pode ser o foco. Isso aconteceu, esse foco na literatura e na produção literária, veio mais ou menos há uns 5 anos, que eu consegui, né, me distanciar da área mais técnica e me dedicar à literatura e à contação de história de forma mais profissional, digamos assim. Que legal, Luciana. Então, eu vejo assim muitas mulheres, né? Duas coisas que eu vejo nas lives que eu tenho feito. Essa influência da mãe, da maternidade na escrita e com essa ligação com as histórias e com a literatura infantil. E a outra coisa que você disse, que eu também acho bastante interessante, é que você veio de uma área técnica. Então, eu queria que você me falasse. Houve alguma influência, você acha, da sua maternidade para você como escritora? E também, como foi essa sua saída da área técnica? O que é que deu clique para você? Eu vou escrever literatura infantil. Bom, eu primeiro comecei a escrever e guardar, né, e colocar naquela gavetinha, acho que todo escritor tem, né, antes de publicar, antes de virar autor, foram poesias, né? Eu comecei através da poesia e dos relatos autorais, muitos diários, muitos cadernos. Então, mas ficou lá, guardado. Quando eu me tornei mãe, foi de uma maneira bem precoce, né? Eu fui mãe aos 18 anos. E depois, aos 31, então em épocas muito distintas da vida, em fases completamente diferentes, e das duas vezes de forma assim inesperada, eu comecei a procurar, como eu sempre fui muito ligada à literatura, eu sempre fui uma leitora muito voraz, eu comecei a procurar livros para compartilhar com o meu primeiro filho. Ele e eu somos pessoas muito agitadas, o meu filho também, desde pequenininho, sempre foi muito a 1000 por hora. E eu queria livros que acalmassem essa urgência interior e que trouxessem também um mundo da imaginação para ele, né? Não só através dos jogos, que quando ele nasceu em 97 era uma febre, né? Não só os jogos eletrônicos, mas eu queria que ele tivesse desde cedo contato com a boa literatura. E comecei a ler mais sobre literatura infantil, também comecei a ler mais sobre a influência dela no intelecto da criança, e fui me apaixonando, né? Fui me inteirando desse universo, e gostando muito daquilo, e vendo aquilo também como um recurso de me comunicar com o meu filho, a não ser através só de sermões, né? Como a gente fala, dar sermão no filho, dar lição de moral no filho, eu não acreditava muito nisso. Então, a literatura foi um jeito de me comunicar com meu filho de uma forma lúdica. E ele gostava muito, ele adorou, né? Ele adorou as histórias, esse universo do faz de conta. Ele logo se envolveu. Só que ele, todas as noites, ele queria uma história diferente. Todas as noites. Não podia repetir histórias. E chegou um momento que eu estava inventando histórias para ele no momento de dormir. Só que quando ele gostava de uma história e queria que eu repetisse, ele queria que eu repetisse exatas palavras. Não sei se tem mães e pais nos assistindo, mas a criança, muitas vezes, ela quer recordar aquela situação de forma muito igual, né? E aí eu comecei a colocar no papel. Quando eu inventei para ele o conto da Estrela Pequenina, na época eu também queria me comunicar com ele que ele não precisava ser como todas as outras crianças. Ele não precisava agir, que não existia uma criança igual a outra, uma pessoa igual a outra. E eu estava, naquela época, eu não tinha carro ainda, eu estava no ônibus coletivo, e me veio, assim, a primeira frase do livro me veio na cabeça. Eu sempre tive bloquinhos, muitas canetas perto, e eu anotei a primeira ideia do conto. Cheguei em casa, anotei o resto. E contei para ele de noite.
Durante 5 noites ele quis a mesma história. E daí eu vi, né, que tinha alguma coisa ali que era diferente, porque era raro ele pedir para repetir as histórias. Muito tempo depois, já depois de muitos estudos, eu conversei com uma amiga que era do ramo editorial, tinha uma editora na época, e mostrei o conto para ela. Me encorajei e mostrei o conto da Estrela Pequenina para ela. E ela falou, vamos publicar. Mas eu achava que ainda ele não estava bem elaborado a ponto de publicar. Gostei muito da aprovação dela, foi muito importante, foi um passo muito importante para me decidir a investir nisso. Mas eu ainda achava que faltava alguma coisa na história. Que aquilo não fosse só para o meu filho, mas fosse para todas as crianças, né? Que se tornasse universal. E pedi na época, né, que era meu marido na época, ele era desenhista, para que ele fizesse as primeiras ilustrações. Bom, ainda não estava como eu queria. Comecei a escrever outros contos e guardar. E comecei a me apaixonar por esse universo e estudar de forma séria, né, sobre escrever para crianças. Mas a vida era urgente, né? Eu precisava me sustentar a família. Então essa parte mais técnica foi o que me deu suporte. Até que em 2011, eu achei que as ilustrações e a história, a quadra original foi escrita em 2001. Em 2011, eu achei que a história e as ilustrações estavam prontas e comecei a estudar como eu faria para viabilizar esse livro e outros que eu fui escrevendo e guardando. E em 2016 foi que eu consegui os recursos, que eu já tinha toda uma estrutura, eu já tinha feito a minha pós em gerenciamento de projetos, o que me deu um suporte muito grande para montar a estrutura que eu queria que funcionasse, que eu queria trabalhar. E em 2016, com o desligamento do meu antigo trabalho, eu me lancei daí no mundo da literatura de forma profissional. E para minha melhor surpresa, assim, claro, foi tudo muito planejado, mas eu não imaginava que eu iria ser tão bem acolhida pela comunidade escolar de Patos Fundo, principalmente pelas professoras de educação infantil, muito grata, né? Muitas amigas, professoras também, familiares me ajudaram nessa transição, meu marido me deu todo o suporte. E eu fui muito bem acolhida pela comunidade escolar e a história realmente, né, teve, assim, uma aceitação muito legal, o que me encorajou para, daí, 2 anos depois, lançar o Procura Encrenca e continuar, né, trabalhando de forma profissional. Que legal! E o que é que tem, como é a história da Estrela? Que você disse que seu filho gostou tanto que iria contar 5 noites seguidas, não é? Então, conta um pouquinho para a gente, mostra um pouquinho o livro para a gente entender como é essa história. Esse aqui é o livro, A Estrela Pequenina, né? A Pequenina é um conto poético, então também já introduz a criança no mundo da poesia, dos primeiros versos. É a história da Pequenina, o nome dela era Pequenina, que era uma estrela diferente, ela não sabia como brilhar. E ela tinha uma urgência nisso. Ela via todas aquelas estrelas brilhosas, exibidinhas, que implicavam, inclusive, com ela, por ser uma estrela sem brilho e sem cor, e ficava cada vez mais nervosa, mais preocupada. Vou mostrar aqui para você. E durante essa história, vai acontecer um encontro, ela vai conhecer uma outra estrela, de nome Brincalhona, e algo na interação dela vai trazer para a Pequenina um jeito de resolver esse problema, que não deveria ser, né? Um problema, mas para ela era. Até porque as outras estrelas também não compreendiam muito esse fenômeno e não agiam de forma muito legal. Eu não vou dar spoiler do livro, mas são as primeiras interações da criança, né, com o mundo longe da mãe, longe do pai, longe da família. A figura da mãe aparece no livro também, mas a personagem principal, ela ainda as descobertas dela ainda são centrais, né? Então, a criança como protagonista da sua própria história. E ao longo disso, ela vai descobrir certas coisas que ela precisava entender.
Que legal, Luciano. Tem muita gente aí dizendo que gosta muito do que você escreve. Tem um comentário aqui que a Estrela é lindo, mas que gosta mais do Procura Encrenca, que é bem legal, né? Então, muitas coisas aí, muitos comentários sobre sua escrita e suas obras. Então, quem foi que ilustrou essa obra e como foi que ela foi publicada? Foi de forma independente ou foi por editora? Todos os meus livros foram viabilizados de forma independente, né? A minha saída também do meu último empregador na área comercial foi um start importante para dar subsídios de imprimir, né, de editar o vídeo de forma independente. Tanto a Estrela Pequenina quanto Procura Encrenca. Mas, assim, tanto a distribuição, quanto a comercialização, quanto a publicação, foi tudo de forma independente. O que eu já adianto, né, para quem está nos assistindo e pensa em publicar, que não é algo simples, que a gente tem que ter um certo planejamento, né? A gente que é artista, às vezes tem muitas ideias e quer colocar tudo com urgência em prática, mas eu aconselho um planejamento. A parte da administração também me trouxe essa organização. Como eu sempre digo, tudo que a gente vive nos trouxe até aqui, né? Até o momento presente. Nenhum conhecimento é descartável. Então, tudo que eu vivi me ajudou a me organizar, a publicar esses livros sempre de forma independente. E depois... ilustrador, né? Você perguntou do ilustrador. Isso é uma coisa, assim, eu acho que foi bem um motivo de um pouco de riso também no lançamento, de alegria, né? Porque o ilustrador desse livro, o Giovanni Tornquist Rodrigues, que é o meu ex-marido, pai do meu filho Victor, para quem foi feito a história. Então, a coisa toda começou de forma familiar, a relação terminou, mas o respeito, assim, a amizade permaneceu. E como ele já tinha todo o projeto gráfico dentro daquilo que eu queria, né? Foi uma coisa sonhada. Lá atrás, eu não achei justo, quando eu realmente consegui publicar o livro, procurar outro ilustrador, começar do zero aquilo que já tinha sido planejado lá atrás, né? E o Giovanni participou do lançamento, da premiere do livro. Ele é um ótimo ilustrador, um ótimo desenhista. E se tornou um amigo, né? Ao longo dos anos. Já no Procura Encrenca, que eu vi que a Viviane tá aí, falou, né? Que ela gosta muito da história. Tudo bom, Vivi? Já foi diferente. Eu já peguei uma ilustradora distante, uma ilustradora que já atuava nesse ramo, de forma profissional, a Raíssa Bulhões, e a nossa comunicação foi feita toda de forma virtual. Eu nunca me encontrei com a Raíssa. Então, foram dois processos muito distintos, os dois de forma muito profissional. Mas a Estrela Pequenina, ela tem todo um envolvimento afetivo, familiar inicial ali, que eu também acho que contribuiu para o sucesso do livro. Quem nos acompanhou lá na adolescência também deu um apoio muito forte para a obra dar certo, né? Eu sempre falo que as conexões afetivas, elas são muito poderosas. Na Estrela Pequenina, acho que isso funcionou muito bem. E aí, depois disso, veio Procura Encrenca, né? Algumas pessoas já comentaram aí que gostam muito do Procura Encrenca. E como foi que a ideia do Procura Encrenca veio? Porque da Estrelinha veio por conta da sua contação de história, da maternidade, né? E como foi que veio a história do Procura Encrenca? O Procura Encrenca foi uma história que eu escrevi inicialmente foi em 2009, 2008. Observando as crianças nas contações de histórias que eu fazia da Estrela Pequenina, relembrando momentos, né, com os meus filhos. Eu tenho a Elisa também, que tem 10 anos, já existia na época. As interações entre as crianças e a pesquisa que eu fui fazendo também como autodidata sobre bullying, que eu percebia tanto em função dos meus filhos, né, também pelo fato de eu ser surda, bilateral, faço uso de aparelhos auditivos. Essa questão da gente querer padronizar as crianças, a juventude, e até isso nos acompanha na fase adulta, né? A falta de tolerância no convívio entre as pessoas. Então, observando onde que isso nascia, né? Onde essa atividade mais tóxica
que eu começava, eu me lembrei de certas situações de várias crianças e jovens com quem eu convivi. E veio a ideia de fazer uma história sobre isso, né? Onde nasce essa falta de respeito? Onde a gente começa a passar do limite, né? Do que é engraçado para o que magoa os outros. Será que é sempre intencional ou é uma questão de cultural? É uma questão de aprendizado, né? E aí veio a história do Procura Encrenca, eu fui lapidando ele de 2009 até 2011. Eu tenho pessoas muito queridas que também leem os meus textos, dão opiniões. Eu procuro pessoas de faixa etária e de estilos de leitura muito diferentes para quem eu mostro o texto original, foram me ajudando. Eu contei também com o auxílio assim, muito expressivo da Jamile Kerber, que é minha amiga e psicóloga, para que ela me emprestasse o olhar dela profissional para esse livro. Ele não é um livro técnico, ele não é um livro de autoajuda, nada disso. Mas eu queria, como eu não sou da área da psicologia, enfim, comportamental, né? E os meus estudos, a minha formação é muito do comportamento adulto, eu pedi que ela me emprestasse o olhar dela na área e também me ajudasse com um segredinho que está no final do livro, que eu já mostro para você. Esse livro, para mim, é muito significativo, porque ele foi feito e viabilizado por mulheres. Praticamente todas as etapas do livro foram feitas por mulheres. Vou mostrar aqui para vocês o rostinho delas. Eu, né, o texto é meu. A Jamile, que participou do livro e do Encrencômetro, vou mostrar para vocês já. E a Raíssa Bulhões, que é a ilustradora super talentosa, Procura Encrenca. Tive uma ajuda grandiosa da Viviane Laorg, que está nos acompanhando aí, minha prima, minha amiga, da minha mãe, a Ide Beatriz, que foi minha grande incentivadora como escritora, né, nesse mundo da literatura, da minha irmã, das minhas amigas, da Selma, várias amigas que falavam, vai que vai dar certo, e ajudaram a viabilizar esse projeto. A não ser pela editora, que na época do lançamento do Procura Encrenca eu ainda não tinha a minha editora. Mas, assim, quase todas as etapas do livro envolveram mulheres incríveis aí para viabilizar. Eu já falando demais, você fala, Palmira, como eu te falei, eu sou muito agitada, muito falante, né? Mas aqui, a intenção é essa. A intenção é essa, é o bate-papo mesmo, mais descontraído. E você falou que antes você não tinha sua editora, por isso você procurou essas mulheres que pudessem lhe dar o apoio. E agora você tem a sua editora, como é a sua experiência de publicação atualmente? Sim, tenho. No início ali de 2016, eu já comecei a investigar, né, como seria me registrar como empresa, como um CNPJ, porque uma vez administradora, sempre administradora, né? E como eu tinha feito estudo sobre isso, eu achei que seria uma coisa melhor. Mas a primeira edição da Estrela Pequenina e essa primeira edição do Procura Encrenca ainda, achava que eu estava muito verde para fazer todo esse processo editorial sozinha. Então, eu escolhi uma editora que na época era especializada, né, em edição independente, mas fui vendo o mercado. E aí registrei o meu MEI apenas para comercialização das minhas obras. Então, fiz com a editora, mas os direitos autorais de comercialização era todo meu. A questão da rede de distribuição, divulgação do livro, toda minha. Agora, no início de 2020, eu mudei, né, as características da minha empresa para que também abrangesse a parte editorial. E a segunda edição da Estrela Pequenina, daí já veio pelo meu selo, a Projeto Sorriso, a editora própria, por enquanto só publica as minhas obras, né? Mas eu já fiz todo esse processo de publicação e de edição aí de forma totalmente independentemente. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Mostra, eu quero ver as livros. São lindas. Um pouquinho das ilustrações aí Esse livro fala também um pouco sobre bullying, não é, Luciana? Pelo visto, é um assunto que lhe interessa bastante. Sim. É verdade? É verdade, é verdade. Tanto a Estrela Pequenina quanto o Procura Encrenca abordam a questão do bullying.
de uma forma muito lúdica, sem lição de moral, que não é isso, não é essa questão, né? Mas abordando, sim, o respeito às diferenças. Porque o bullying está muito ligado ao estranhamento daquilo que não é o padrão, daquilo que não é aceito por mim, que não é tido como uma coisa boa, aceitável, e eu vou lá e agrido, eu ridicularizo, né? Então, o meu estranhamento, a minha falta de condições de lidar com aquilo que é diferente na cabeça do indivíduo, né? Pode não ser nada assim tão gritante, mas sem eu ter os elementos dentro de mim para saber que aquilo é normal, que o diferente é o normal, né? Eu agrido, eu ridicularizo, eu faço brincadeiras dolorosas em cima daquilo. Então, minhas duas obras abordam essa questão do respeito às diferenças, né? Que o diferente é bom. A gente está numa cultura muito de que o padrão é bom. Quanto mais parecido, melhor. Quanto mais pensar igual a mim, melhor. Não é assim, né? Se tudo fosse assim desde o início dos tempos, a nossa sociedade não teria chegado até aqui. Foi na diferença, né, que a sociedade foi se desenvolvendo, foi evoluindo. Então, eu trago muito isso sim, nas obras. É um ponto muito importante aí para mim. Ai, é muito interessante, porque esse assunto é importante também de ser trazido para as crianças, né? Claro, para a literatura infantil, porque as crianças também enfrentam esses conflitos, né? De serem diferentes e de lidarem com a diferença que está a seu redor. Então, aí eu quero que você me fale sobre a literatura infantil. Como é que você acha que a literatura infantil, qual é a função e qual é a importância da literatura infantil para a formação das crianças? Como eu posso começar esse assunto que também está ligado muito ao preconceito social, né? A questão da desvalorização da infância. A gente está uma sociedade, a sociedade ocidental, ela é muito focada no sujeito jovem, produtivo, né? O auge da produção, né? Então, quanto mais você tem que ser jovem o suficiente para já ter alguma experiência, né? E não ser tão velho que você não reduza o seu jeito de produzir, né? Existem vários estudos aí que amparam o que eu estou falando, não é uma coisa da minha cabeça, né? Se for ver a estrutura da sociedade ocidental, ela desvaloriza muito o quê? O ancião, o velho, o idoso e a criança, né? Enquanto sujeitos sociais e enquanto valor, né? Enquanto valor deles na sociedade. Então, essa questão de muitas pessoas ainda falarem que a literatura infantil é uma literatura menor, ou que nós, escritores, nos dedicamos a ela em função do apelo comercial, é muito ilusória, porque a literatura está muito além do valor comercial, inclusive a literatura infantil. É através da literatura infantil que o sujeito vai descobrir o mundo da imaginação, da leitura, né? Já está comprovado que quanto antes a criança tem acesso aos livros e às histórias, ela vai desenvolver mais precoce o hábito da leitura. E não só isso, né? Não só a leitura como um fim, né? Só para se tornar um leitor, mas toda a criação da imaginação, do entendimento do que a cerca, né? De que existe um mundo que é real, que eu estou vivendo agora, e existe um mundo que eu posso sonhar, que eu posso imaginar, que eu posso, de repente, transformar lá na frente, né? Eu até indicaria, eu separei uns livros aqui, né? Para mostrar para vocês sobre isso. Por exemplo, esse livro aqui, da Maria Zélia Verciani, e de Machado, e de várias outras escritoras, né, dedicadas à literatura infantil, eu gostaria de recomendar para quem quer trabalhar com crianças, quem quer trabalhar com literatura infantil, e também para quem quer entender a importância da literatura infantil, né? Quando ela diz aqui, ó, pensar a leitura literária na infância
É, portanto, pensar também o adulto mediador, leitor de livros e de literatura, e na sua formação. Porque o que acontece? A gente está num país que só 45% da população tem o hábito da leitura. E mesmo assim de forma muito obrigatória. Porque se você for ver, esse hábito da leitura está muito ligado a estudos, à religião, né? E não à fruição ou à leitura de imaginação. O que acontece? O próprio adulto não tem essa formação leitora, não cultiva o hábito da leitura, não vai ver a importância da literatura para a criança também. Nós estamos num ambiente social onde todas as coisas se ligam e se interligam. Então, se o adulto não dá essa importância para a própria leitura, não dará para a leitura da criança. Isso também no ambiente até educacional, né? Professores, professoras e familiares. Então, é um livro bem legal para o adulto que não vai publicar, não vai escrever, mas que quer entender um pouquinho mais, né? E a leitura também, ela salva a alma, né? Eu digo, né? A literatura salva a alma da gente, dos adultos, quem dirá da criança. Você encontra muitos jovens que em momentos de estresse se refugiam nos livros. Eu mesma, enquanto adolescente, para entender alguns processos meus de adolescer, eu me refugiava na leitura, na literatura, para passar por essas fases. Luciana, é bem interessante isso que você falou, né? A gente sabe que a criança, durante muito tempo, não foi vista como tal, né? Foi vista como um adulto em miniatura, não tinha direitos, fazia as mesmas coisas que os adultos, né? Só depois, posteriormente, com o surgimento até da ideia de família mais centrada realmente no núcleo, né? Porque anteriormente isso era feito. A família era uma família coletiva, inclusive qualquer pessoa, amigo que estivesse habitando na mesma casa também era considerado família, é que as crianças passam a ser vistas de maneira mais adequada, como crianças, né? E a literatura infantil surge inicialmente com o objetivo de trazer para crianças essa questão de textos que fossem direcionados para ela, mas no surgimento da literatura infantil tem muito ainda aquela questão da moral, né, de ensinar um teor pedagógico que hoje a gente já refuta, porque sabe que a literatura é fruição, é ludicidade, ela está aí justamente para construir pontes. E eu acho bem interessante que ainda há muito preconceito, como você falou, né? De para quem faz a literatura infantil, e como se a literatura infantil fosse algo menor. É fácil, a criança lê qualquer coisa, então qualquer coisa que você escrever vai ali agradar uma criança, quando na verdade, como se a criança não fosse crítica também, né? E o que eu tenho visto é que as crianças são críticas. Elas têm opiniões próprias, elas trazem as suas próprias experiências, elas perguntam, questionam, elas emitem opinião. Então, muito pelo contrário de achar que a criança ali vai se contentar com qualquer coisa e por isso a literatura infantil é algo menor. Então, acho bem pertinente o seu comentário, bem interessante também da gente refletir, né? O Rani de Souza está falando assim: uma vez cheguei numa escola para dar uma palestra, as professoras me olharam e disseram que pensavam que eu era mais velho e gordinho, né? Esse estereótipo de pensar quem é o escritor, ele tem que ser uma pessoa mais velha, não pode ser muito novo, né? Tem muito isso. E a Flávia, ela está falando da literatura infantil é a porta de entrada para o mundo literário. Sim, então, porque a gente pensa que a literatura infantil é a primeira forma de literatura, né? É o primeiro acesso à linguagem metafórica, a vários elementos que a criança tem, seja pela via oral, com a contação de história mediada por um livro, seja pela própria via escrita. E essa citação que você leu também achei interessante, porque traz a questão da mediação. A literatura infantil é um dos gêneros que precisa da mediação do adulto. O adulto tem que ler para a criança, muitas vezes, quando a criança ainda não sabe ler. Quem lê é o adulto, então ele tem que mediar essa leitura, e essa mediação pode ser feita de maneira afetiva, de maneira a estreitar laços com a criança, né, para que ela cada vez mais queira estar se debruçando sobre os livros. Então, pode falar, você quer falar?
Não, eu estava te ouvindo e estava aqui processando tudo isso, né? E perfeito que você falou, né? A gente está aí uma noção de infância que veio a partir do século XVII, né? Uma noção de infância aí muito misturada com o primeiro, que a criança era um mini adulto, e depois alguém incapaz. Se pulou, né? De extremos. Ou a criança era um mini adulto e poderia trabalhar exaustivamente como eu, você, ou um trabalhador do porto, da fábrica, enfim, até a exaustão, ou alguém incapaz de ser super protegido porque não tinha capacidade para realizar, nem imaginar, nem criticar nada. Então, entre esses dois extremos aí, nós estamos chegando a um equilíbrio, né? Acredito eu e aposto muito nisso, que a criança nem é um ser incapaz e também não é um mini adulto, é um ser em construção. E a literatura vem aí nessa noção de equilíbrio, né? Se essa criança ela não é um mini adulto, ela está aprendendo, ela está vivenciando aquela fase da vida dela que é diferente de um adulto e está construindo o seu pensamento crítico, o seu pensamento de imaginação, a sua interpretação, que é uma coisa que está bem difícil hoje em dia, a interpretação de textos simples, interpretação de realidades sociais, né? Por quê? Porque essa leitura do mundo, ela também vem através das histórias, não só da literatura impressa, né? Publicada, mas da contação de histórias. Ao contar a história sem essa questão moralista para a criança, ao contar uma boa história, você está dando ali elementos para que ela tire as suas próprias conclusões. O que é isso? A leitura do mundo, né? É a leitura do mundo que como diria Paulo Freire, precede a leitura das palavras, a leitura do mundo, né? Então, através da história, da ludicidade, da leitura da literatura publicada ou contada, é que a criança vai construir recursos dentro dela para ler o mundo, né? Para ler a sociedade, e por que não transformar, né, essa sociedade que ainda tem muita coisa para ser consertada aí, ser corrigida, enfim. É verdade. Rainha de Souza está falando que acha que a literatura é importante para a criança, tanto quanto para o adulto, né? Porque a literatura cura. E a Flávia de Souza está dizendo... a Flávia Ferreira, autora, está dizendo: me lembro da felicidade que senti ainda criança ao ler A Ilha, da coleção Vagalume, A Ilha Perdida. Eu me lembro, eu também li muito a coleção Vagalume, minha mãe é professora, e naquela época os livros, a editora tinha uma cota de livros gratuitos que ela mandava para os professores, né? Então minha mãe todo mês recebia um livro da coleção Vagalume, e quem recebia os livros era eu, né? E aí eu me arvorava a ler, dizia: mãe, eu vou lhe dar o livro, mas primeiro eu vou ler. E aí ia lá e fazia a leitura, e a coleção Vagalume foi uma coleção muito... acho que marcou muito naquele período, né? Porque era uma coleção que foi pensada para ter um custo acessível, porque livro no Brasil sempre foi uma coisa muito cara. É um artigo que não é democrático, porque a gente fala que o povo não lê, mas ao mesmo tempo não há também políticas de incentivo à leitura, né? De acesso aos livros, uma coisa mais democrática que pode ser compartilhado com todos. Eu acho que isso está melhorando um pouco, mudando um pouco, a partir do momento que vem esse movimento do livro digital, né? Com a outra roupagem, que você tem um livro digital bem mais barato, bem mais acessível. Qualquer aparelho de celular você pode ler um livro digital, né? Então, talvez isso comece a se modificar. E hoje já está diferente, porque o preço do livro caiu bastante em relação àquela época, né? Também. Então... Sim, nós estamos aí, essa questão que você trouxe no início, né, da nossa conversa, da edição independente, a própria internet, a próprios meios digitais, vieram também, tem os seus contras, tem, né? Mas também trouxeram uma democratização da literatura e da leitura, né? Hoje você tem aí e-books, eu ainda não entrei nessa seara, mas você tem, né, uma realidade já. Você pode editar e distribuir os seus livros, né? Claro, sempre cuidando da questão da qualidade como um produto, qualidade literária,
mas você tem os meios para isso. Que há um tempo atrás, né, quando eu era criança, era dominado por grandes editoras, que escolhiam aquilo que seria publicado ou não. E sobre o que o Rani Souza falou, né, grande amigo meu aí, sobre a ideia que as professoras tinham de como ele chegaria na escola, quem ele seria, isso aí está muito atrelado, sim, a essa figura do mercado editorial, que foi pautada em cima do quê? Homem, hétero, branco, na faixa entre 40 e 55 anos. Se você pegar os retratos da leitura no Brasil, que é o estudo do Instituto Pro Livro, você vai ver que esse perfil, né, homem hétero mais velho, não se modificou nos últimos 15, 20 anos. Verdade. Esse perfil é 70% das publicações das grandes editoras. São esses autores com esse perfil que estão publicados em maioria. Os outros 30% das publicações vão ser divididas entre mulheres, mulheres pretas e brancas e de diversas etnias, indígenas, o povo preto, né, de forma geral, homens, mulheres, jovens ou muito mais velho. Então, a gente tem aí um retrato, essa idealização, esse imaginário do que é um escritor, está muito ligado a essa realidade aí social da publicação, que era dominada antes por grandes editoras, que escolhiam o perfil de quem ia publicar e o perfil do que seria lido. Então, a internet e essas publicações independentes trouxeram, sim, né, uma promessa de mudança nesse mercado editorial e, por consequência, o que será lido e como a gente imaginará, idealizará a profissão de escritor e escritora, né? Há um tempo atrás seria impossível duas mulheres escritoras, contadoras de histórias, estarem apresentando suas ideias aí livremente para um público bastante misto, pelo que eu vejo aí, né? Então são aberturas, aberturas. Ainda tem um outro fator, as mulheres nordestinas ainda tinham menos espaço, né? Então, eu estou falando aqui, estou aqui de Salvador, da Bahia, produzo aqui, né? Eu tenho esse recorte mulher, mas também nordestina, e que tenho feito lives com mulheres do Brasil inteiro. Então, minha página tem sido aqui um espaço para trazer a literatura infantil produzida em vários lugares do Brasil, né? Para que a gente discuta. Então, eu acho muito relevante que a gente pense sobre isso, né? Que essa democratização que chegou também no acesso a como se publicar o livro, porque era uma coisa obscura para você saber quais eram os caminhos de fazer isso de modo independente, era muito complicado, você não conseguia contatar ilustradores, os ilustradores eram muito caros, né? O maquinário das gráficas só permitia a impressão de altíssimas tiragens, de 5.000 para cima, né? Quando um autor independente não teria condições de bancar uma edição de 5.000 livros, né? E muito mais que a gente sabe por aí. Então, realmente houve essa democratização. Luciana, é tanta coisa boa que a nossa live já está quase se aproximando dos últimos minutos. Eu quero que você fale sobre o seu projeto lá no YouTube, que eu participei, né? E você também é youtuber, e assim, por isso que eu falei que você tem 1.001 facetas, então fale também sobre esse seu lado. Só cumprindo uma promessa de início de live, né? Que eu fiquei de mostrar o segredinho do livro, não mostrei, do Procura Encrenca, para quem quer saber mais. Isso. Tem o encrencômetro ao final do livro. Esse encrencômetro é um recurso lúdico, imaginado, uma loucurinha imaginada por mim, desenvolvida aí com a Jamile, que é um questionário, né? Trazendo aí da internet esses movimentos aí de quiz, não sei se é assim que fala, quiz, né? Quiz. Então, onde o leitor ele mesmo vai se avaliar se as brincadeiras dele estão divertidas, estão passando um pouquinho dos limites, ou se já é hora de repente, se aconselhar aí com alguém o que é realmente divertido, o que não é, tá todo mundo rindo, tá saindo alguém chorando, né? Então, depois ele vai aqui nos termômetros, nada de cima para baixo, é o próprio leitor que vai fazer essa reflexão, vai vir aqui nos termômetros e vai ver aí como é que tá a sua noção de procurar encrencas, né? Então, esse é o segredinho do livro.
Só sabe só ver o crincômetro quem tem, ficar de cair. No YouTube, o canal Mil e Uma Histórias, ele veio em função também da pandemia, né? Muitas escolas me procuravam pedindo conteúdo gratuito, digitais, para que pudesse trabalhar com os alunos que também foram pegas de surpresa, né? As professoras foram pegas de surpresa aí na pandemia, para materiais digitais democráticos que pudessem trabalhar com seus alunos. E os pais também, né? Acostumados, que eu estou sempre nos eventos, feiras do livro, contando história nas escolas, também me pediam alguma coisa nesse sentido. Como a gente trabalha com isso, ganha vida com a literatura, com a contação de história, não é possível aí trabalhar 50, 100 escolas de forma gratuita com interação, né, Palmira? É preciso também tirar esse glamour da profissão escritora. A gente vive disso, é uma profissão. Mas eu também não poderia deixar de acolher essa ânsia das escolas e dos pais por alguma coisa mais gratuita, né? Então, eu elaborei o canal do YouTube com a intenção de suprir essa necessidade das escolas, dos pais, de qualquer um que gostaria de ouvir uma boa história de forma gratuita. Pode ir lá no canal Mil e Uma História. Lá eu conto histórias minhas, de outros autores e autoras, né? Sempre escolhidas assim, com muito carinho. São autores e autoras que eu gosto muito, que eu respeito a noção deles de literatura infantil, né? Sempre com esse respeito ao intelecto jovem. Então, podem ir lá assistir as contações de história e também trabalhar em sala de aula, né? Os links com as histórias. E também eu desenvolvo o projeto Mulheres na Literatura, que é para dar voz e vez às mulheres que trabalham com literatura em todos os seus desdobramentos, não somente a escritora. Porque a literatura ela é feita de muitas etapas, muitas camadas. Há os eventos, há as mulheres que são editoras, há as mulheres que ensinam a literatura para o jovem, para a criança. Então, o projeto pega todas essas camadas, né, do envolvimento com a literatura, e mulheres de todas as faixas etárias, de todos os cantos do Brasil, de todas as cores e pensamentos, né? A ideia é trazer para o ano que vem mais convidadas ainda. Tem brasileiras, a maioria brasileira, ou mora no exterior, mas é brasileira, mas o projeto aceita também estrangeiras envolvidas em literatura, né? E também desenvolvo alguns tutoriais para quem quer aprender a contar história, quer aprender um pouquinho mais de literatura, né? Também a publicação independente, eu falo lá. Então, fica um convite, quem quiser conhecer o canal, Mil e Uma História. Se inscrevam nos canais, gente, é muito importante para quem trabalha no YouTube a inscrição, né? É o jeito que você tem de apoiar o conteúdo que está sendo desenvolvido lá. Perfeito, Luciana. Então, a gente só tem agora um restinho de live. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão lhe assistindo, para as que vão lhe assistir, porque a live ficará gravada aqui, né? Sobre essa questão da literatura infantil, dos livros e da leitura. Bom, primeiro, leiam. Segundo, quem tem a necessidade de transbordar através da escrita, escreva. Não jogue fora o que você escreve. Guarde, vou mostrar para vocês, para não dizerem que é só discurso, tá? Mas assim, ó, cadernos, mais cadernos de projetos, de poemas, de escrita. Se você é digital, salve uma pastinha no computador, no celular, mas escreva. Passe por essa experiência. Se você vai publicar, se você vai editar, isso é um outro ponto. Mas primeiro, exercite isso. Leve isso como um exercício. Escreva quase todos os dias, se você puder, né? E depois, estude mais um pouco para saber como você vai viabilizar o seu sonho de publicar. Ele é possível. É possível. Se organize, estude sobre isso, vai em frente ao seu sonho. E nós, né, para as mulheres que nos assistem, que muitas vêm conversar comigo, que não há tempo para escrever, né? Desde que o mundo é mundo, as mulheres fazem o seu próprio tempo. A gente se desdobra, a gente cria um tempo que não existe. Principalmente quem é mãe ou quem cuida de alguém, que assume a função de cuidadora. Mas, nem que seja uma calada da madrugada,
se você não permitir essa transgressão do tempo, a vida diária vai engolir você, e os seus sonhos, e os seus projetos. Então, aquela hora a mais que você ficaria acordada, se alguém te pedisse, fique para você. Fique acordada para botar os seus projetos em evidência. Aquele almoçar mais rápido que você faria para cuidar de um filho, de uma mãe, de um parente, almoce mais rápido para escrever o seu sonho. Porque a gente vai abrindo espaço dessa forma, se priorizando. Então, não deixem de se priorizarem. Você abriria esse espaço para outras pessoas. Abra esse espaço para você. Né? E quem ainda tem, espero que quem nos assistiu, desconstrua esse preconceito em cima da literatura infantil, mas se não desconstruiu, por favor, se informe, estude, leia sobre isso, que a leitura e o estudo vai ajudar você a abrir essa mente, mas isso só vai acontecer se você permitir. É uma abertura de pensamento e também, assim, ó, todos nós somos ignorantes em algum ponto. Ninguém é sábio em tudo. Então, se você ainda tem esse preconceito que nos assiste com a literatura infantil, eu digo para você, você é ignorante nisso. Você precisa estudar sobre isso. Porque a luz para a ignorância é o conhecimento. Se somos ignorantes em algum tema, vamos estudar sobre ele. Vamos colocar luz sobre esse tema. Então, eu sugiro, né, que essas pessoas que ainda pensam assim, estudem sobre isso, que vão ter uma noção bem diferente sobre esse assunto e também sobre a noção de infância, que de repente essa sua noção em cima da literatura infantil também está atrelada a algum preconceito íntimo que você ainda não percebeu e precisa de construir. Maravilha! Que bate-papo maravilhoso, Luciana. Só lhe agradeço por você ter participado. Nossa live vai ficar gravada aí e tenho certeza que também vai ajudar muita gente, né? Que de repente quer escrever ou quer, na verdade, entender um pouco mais sobre a questão da literatura infantil. Muito obrigada por ter participado, por essa tarde. Um coração para você. Gente, eu tenho que aprender a fazer esse coração. Minha filha disse que vai me ensinar, olha para isso, mas é coração do mesmo jeito. Eu que agradeço. E boa sorte. Gente, sigam a Luciana Marinho Albrecht nas redes sociais, no Instagram. Se inscrevam lá no canal 1001 Histórias e vamos divulgar literatura infantil por aí. Um abraço, Luciana. Obrigada. Um abraço mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Mais e mais sucesso para ti, Palmira. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Um beijo, um abraço. Espero vê-los nas redes sociais e por esse Brasil aí depois que tudo se passar. Tchau. Beijo. Beijo. Gente, muito obrigada. Então, as nossas lives de domingo às 15 horas, elas também estão, na verdade, quase no finzinho. Vamos ter uma folguinha no mês de janeiro e depois retomaremos. Então, de antemão, já quero desejar um Natal maravilhoso para todo mundo que está nos assistindo. Um beijo. Tchau, gente.